Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan. Veja, o que é que estamos e como agimos diante do mundo? Percebo que muitas pessoas pensam que a questão da ilusão ela é muito mais significante do que a realidade. Quando estamos dentro da realidade, as coisas começam a ter um pouco mais de sentido, mas também vem a questão do sofrimento. As pessoas não desejam estar dentro do mundo na relação do sofrimento. Quando isso começa, de alguma maneira ou de outra, a se deparar na vida das pessoas, elas reagem de maneira que às vezes preferem estar dentro de uma ilusão. Não que a ilusão muitas vezes não seja necessária na vida de qualquer ser humano, mas existe um maior problema quando essa ilusão ela se torna algo intrínseco e inerente na vida de um indivíduo. Porque veja, quando a pessoa está só dentro de uma ilusão, ela de alguma maneira ou de outra para de pensar, para de se confrontar com os outros, para de enfrentar. Então precisamos perceber que para a gente ter algo muito mais sério dentro da nossa vida, é necessário ter uma consciência. E como é que esta consciência ela aparece na tua vida? Como ela se desabrocha na sua vida? Quando você começa de alguma maneira ou de outra a buscar o conhecimento. Vejam, quando você começa a ter um devido conhecimento, a tua mente, o teu cérebro começa a abrir de uma maneira ou de outra. Agora, quando você começa a ficar só naquele mundo de mistério, de magia, né, você fica o tempo inteiro procurando um mito, um autoritarismo, algo sem sentido na tua vida, porque você de alguma maneira ou de outra começa a acreditar nessas figuras que de alguma maneira ou de outra estão fora da realidade. Ou seja, são pessoas que às vezes estão num processo psicótico, num processo terrível, né? Do qual ele começa, ou ela começa, a pessoa começa a dizer situações que você às vezes acredita também. Por quê? Porque a tua situação muitas vezes está muito séria na questão das perdas, na questão do desemprego, na questão da falta de dinheiro, na questão das mortes. Quando você não quer saber disso, você fica procurando algo que não existe. Começa a ter... É diferente, por exemplo, da fé de algumas pessoas. Algumas pessoas acreditam em determinada situação e pode alcançar. Sem a questão, né, da loucura. Ou seja, da questão da psicose. Onde a pessoa fala, ué, isso não existe. Eu nego isso porque não vai acontecer comigo. E vira um transtorno sem fim, né? E quando a pessoa está numa situação, né, de um cargo importante e tal, que ele tem as suas regalias, que ele tem os seus privilégios, essa figura, de algum modo ou de outro, se de fato, né, essa pessoa está com um transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, ele está pouco se lixando com o que você vai fazer ou pensar,
Porque a ideia dessas figuras é só ele que existe, só ela que existe. Então, é uma situação um tanto quanto paradoxal, porque às vezes eu falo assim, para ser feliz você tem que cuidar de si, não é? Para ser no mundo. Claro que isso é algo primordial para a sua vida, se ter mais contundência e você alcançar mais coisas. Mas quando você começa a ter essa atitude de cuidar de você, é óbvio, né, que você vai cuidar dos outros automaticamente, porque você será exemplo. Quando você vira exemplo no sentido, né, do qual estamos falando tanto nessa época, que é a questão da empatia, ou seja, eu preciso me colocar no lugar do outro, ora, eu preciso entender que aquela outra figura precisa de algumas soluções, precisa de dinheiro, precisa de emprego, precisa de trabalho. Se ela não pode ter, então eu preciso ter uma liderança propriamente dita, da qual se organiza na questão econômica para acudir essas figuras que não têm condições. Agora, quando eu não tenho liderança e muito menos conhecimento e muito menos inteligência, destruo e machuco qualquer pessoa que estiver ao meu lado ou na minha frente. São assim essas figuras, as figuras sem uma compaixão pelo próximo, sem uma